Durante os primeiros séculos após o descobrimento, a educação no Brasil era controlada pelos jesuítas, tendo como enfoque a alfabetização e a catequização. Nesse período, o ensino de ciências era incipiente. Apenas na década de 50, o ensino de ciências se solidificou no Brasil, mas a disciplina ainda era ministrada de forma expositiva, com livros didáticos desatualizados, baseados em textos europeus e sem muita utilização de atividades práticas. Em 1961, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases. A partir daí, as aulas de ciências passaram a ser ministradas obrigatoriamente nas duas últimas séries do antigo ginásio. Nesse período, o ensino ainda era marcado pela perspectiva tradicionalista, na qual um grande volume de conteúdo era transmitido em aulas expositivas, o conhecimento científico era tomado como verdade absoluta e as avaliações se baseavam nos questionários apresentados no livro-texto. Já em 1964, houve a instauração da ditadura militar. Nela, o objetivo do ensino era formar técnicos e trabalhadores, importantes peças para o desenvolvimento do país, tendo o ensino de ciências papel profissionalizante e descaracterizado. Mudanças no ensino de ciência surgiram em 1971, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde as ciências passaram a ser uma disciplina obrigatória durante todo o ensino fundamental. Durante essa década, surgiu a perspectiva de que o aluno deveria experimentar as ciências por meio do método científico, ou método da descoberta, ou ciência posta em prática, para a formação de futuros cientistas. Ainda na década de 70, devido a grandes crises e discussões sobre o meio ambiente, desenvolvimento não sustentável e o papel das ciências para a sociedade, surgiram os primeiros debates sobre a inclusão das questões tecnológicas e sociais no currículo de ciências, no enfoque ciência, tecnologia e sociedade. Já no final dessa década e início dos anos 80, foram criados projetos para o desenvolvimento de materiais didáticos adequados às novas visões do ensino de ciências, dando ênfase ao processo experimental. Muitas discussões sobre o ensino de ciências foram levantadas, algumas norteadas sobre a visão piagetiana, cognitivista e ou construtivista. Somente em 1996 foi aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No ano seguinte, foram criados parâmetros curriculares nacionais. Os dois documentos instruíam que a escola tinha papel de formar alunos capazes de exercer plenamente seus direitos e deveres na atual sociedade, que os conteúdos devem ser trabalhados de maneira interdisciplinar e indicando a efetiva inclusão da ciência, tecnologia e sociedade no currículo. Nos últimos anos, ficou clara a necessidade da relação entre o ensino de ciências, sociedade e tecnologia e as questões ambientais. Apesar das diversas discussões que ocorreram ao longo do tempo sobre a problemática do ensino de ciências, a visão holística das ciências e as diversas políticas educacionais fomentando uma educação contextualizada para a formação dos cidadãos, o ensino de ciências ainda precisa ser mais bem pensado pelos educadores e pelos órgãos públicos competentes. Infelizmente, ainda vemos práticas extremamente desmotivadoras, tanto para o aluno como para o professor nas aulas de ciências, e em diversas outras disciplinas da educação básica e no ensino superior. Então, a pergunta que fica é: o que vem aí? Algo que vem surgindo nos últimos anos é a inclusão, e mais recente ainda é a discussão sobre a inclusão no ensino das ciências no Brasil, sendo considerada como um paradigma educacional
precisa ser pensado de forma que valorize a heterogeneidade dos sujeitos, considerando-os como seres carregados de especificidades. E para falar um pouco mais sobre esse tema, convidamos a professora doutora Josineide Pantoja. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. A gente quer agradecer o seu convite por estar participando aqui dessa entrevista. A gente espera que a entrevista seja muito boa e seja proveitosa. Obrigada por ter citado o convite, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Desde já, boa tarde a todos. É um prazer fazer parte dessa iniciativa, né, que põe em debate a inclusão, que é um tema tão polêmico até hoje dentro das instituições de ensino. E receber um convite de uma instituição de ensino e pesquisa é, assim, uma honraria maior ainda, porque nós sabemos que esse tema ele acaba não sendo muito debatido, muito trabalhado dentro das universidades. Então, fico muito honrada e feliz por fazer parte desse momento com vocês. Boa tarde também, professora. Agradecer novamente a sua presença. Bom, a professora doutora Josineide Pantoja, ela possui graduação em Ciências Naturais pela UEPA, ela é mestre em Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará e doutora em Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará. Atualmente, ela integra os grupos de pesquisa nas linhas de ensino incentivo à iniciação científica, na educação básica e no ensino superior, coordenando projetos de pesquisa e promovendo eventos científicos de popularização e democratização à ciência na Amazônia. Certo, vamos lá, professora. Então, a nossa primeira pergunta é a seguinte: a educação inclusiva é um tema recente no que diz respeito ao ensino das ciências no Brasil, sendo um desafio a ser superado tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Dessa forma, como você vê o preparo dos professores no quesito inclusão? Primeiramente, falando um pouquinho sobre o que é, de fato, a inclusão, né? Quando nós falamos em inclusão, nós estamos falando em incluir, inserir pessoas com necessidades especiais dentro de um ambiente formativo, educativo, para que tenham as mesmas oportunidades de aprendizado. Trabalhar a inclusão, tanto na esfera da educação básica quanto na educação superior, é um desafio muito grande, porque nós temos inúmeras deficiências, nós temos inúmeras dificuldades que esbarram no processo de inclusão para que ele ocorra de fato. O fato é que todo sistema educacional ele precisa passar por um processo de adaptação. Muitos portadores de necessidades especiais, eu sempre coloco isso sempre como ênfase. Todos os alunos têm alguma necessidade. Com relação ao preparo dos professores, sem sombra de dúvida, nós percebemos inúmeras falhas dentro da academia. Os professores não saem da academia preparados para lidar com o chão da sala de aula, para enfrentar o desafio da inclusão. As primeiras experiências que o professor tem na sala de aula, no momento que ele entra em contato com o aluno portador de necessidades especiais, chega a ser desesperador. Eu me coloco como exemplo porque aconteceu comigo, saindo da universidade, eu estudei muito teorias e teorias infundadas, que não me ajudaram em quase nada quando eu tive esse contato com o aluno portador de necessidades especiais. Eu cheguei em uma sala de aula, eu tinha 2 alunos surdos. Eu não sabia que eles eram surdos, não fui nem comunicada. Quando eu comecei a aula, eu percebi que aqueles alunos estavam assim muito inquietos, que eu fui entender a situação, e eu não sabia como lidar com aquilo. Foi meu primeiro contato com alunos portadores de necessidades especiais, foi a minha primeira necessidade de inclusão, foi com alunos surdos. E eu senti naquele momento que a minha formação, ela não me deu esse preparo necessário para lidar com a inclusão. Então, a falha, ela está em todo o caminhar do processo de ensino-aprendizagem, desde o Ministério da Educação, quando elabora o currículo, né, para as escolas, até o momento em que nós chegamos na sala de aula para entrar em contato com esse aluno e entender o que realmente é essencial para que ocorra a inclusão. Então, a formação do professor precisa ser muito repensada e melhor planejada para que o profissional, ele de fato consiga
fazer o processo de inclusão acontecer. Isso mesmo, professora. A gente percebe que existe todo um sistema, né, que influencia na educação de forma prática e de qualidade. Bom, a segunda pergunta é: o modelo de educação atual ainda é muito excludente e o ensino das ciências inclusivo é um meio de combater a isso, numa tentativa de incluir a todos, mas respeitando as diferenças de cada um. Nesse sentido, quais metodologias e recursos tecnológicos você utiliza para abranger todos os alunos? Bom, levando, gente, em consideração a grande diversidade de pessoas que nós, professores, nos deparamos em sala de aula, com diferentes habilidades, diferentes perfis de aprendizados e com necessidades especiais, o professor tem que se virar para conseguir alcançar todos esses alunos. E, em se tratando de alunos com necessidades especiais, nós temos que lidar com alunos surdos, alunos cegos, alunos com altas habilidades, né, que antigamente eram chamados de superdotados, alunos com dislexia, alunos com diferentes necessidades. E eu já trabalhei com todos esses perfis de alunos, todas essas necessidades especiais que eu mencionei aqui, ainda trabalho. Para tentar alcançar esse público tão diversificado, eu tento utilizar diferentes recursos metodológicos. E aí a gente já enfrenta uma grande dificuldade, porque as escolas públicas, eu acredito que vocês conhecem muito bem a realidade, vocês são alunos de uma instituição pública de ensino superior, e vocês sabem que as dificuldades são inúmeras. O suporte metodológico ele é muito limitado para a gente. Então, para eu trabalhar, por exemplo, com um aluno cego, né, eu preciso de um recurso específico que é o Braille. Mas como é que eu vou trabalhar o Braille se eu não tenho aquela máquina que é específica para trabalhar com esse perfil de aluno? As escolas públicas do nosso país não têm máquina Braille. Eu só fui descobrir isso quando eu tive uma aluna cega em 2018 e eu não sabia o que fazer. A escola teve que fazer uma vaquinha para tentar comprar a máquina, mas não conseguiu. Aí nós fomos descobrir que o valor da máquina era absurdo. É um valor muito superior que os professores poderiam comprar com a famosa vaquinha que sempre acontece nas escolas. Então, nós tivemos que adaptar. Para trabalhar com alunos cegos, nós precisamos trabalhar em 3D, porque eles não têm, né, infelizmente, o recurso visual. Então, a gente precisa trabalhar com o tato. É um fator muito importante para eles. E aí nós tínhamos que adaptar, utilizar colas estufadas em 3D, palitos, vários recursos metodológicos que eu nunca tinha utilizado, e geralmente os professores da educação infantil utilizam com crianças. Eu tive que aprender, me reinventar para poder trabalhar com aluno com essa necessidade. Com relação aos alunos surdos, eu já exploro bastante o recurso visual. E daí eu preciso trabalhar com data show. Só que as escolas não dispõem de data show, a maioria não dispõe. E eu tenho que ter, até aqui, né, no fundo da minha tela, vocês estão vendo meu data show aqui no meio dos livros. Sim. Eu tenho meu próprio data show, porque é impossível trabalhar com aluno surdo sem um recurso visual. E isso em aula presencial. Nesse momento agora da pandemia, o desafio é maior ainda. Então, nós temos que trabalhar, ao mesmo tempo, montar as aulas para os alunos que não têm essa necessidade, né, especial, que não tem essa dificuldade de ouvir, preparar material para eles e preparar material para os nossos alunos surdos. E aí, eu utilizo também, além das aulas em PowerPoint que eu uso muito para esses alunos, eu utilizo vídeos que eu posso baixar do YouTube, mas eu sou uma professora, né, dentro da faixa de idade dos meus colegas, um pouco mais jovem, que já viveu um pouquinho da tecnologia, eu tenho um pouquinho mais de facilidade para usar aplicativos e recursos metodológicos. Mas e os colegas que não tiveram essa oportunidade? Eles não conseguem fazer nem isso. Então, os desafios aí estão inúmeros. A gente tenta fazer o possível para ajudar, para auxiliar os nossos alunos, só que os recursos metodológicos que nós necessitamos para atender os portadores de necessidades especiais, eles estão muito escassos. E em muitas escolas eles estão inexistentes. Então, esses são os principais recursos que eu utilizo. Visual, data show
tenho utilizado aí alguns aplicativos que eu já descobri agora durante a pandemia, para trabalhar também com os alunos cegos, mas por conta própria, porque a escola não dispõe, e não é responsabilidade da escola, é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do governo federal, e esse recurso não chega até nós. Nós não temos esse aparato, nós não temos esse suporte, infelizmente. Bom, a nossa próxima pergunta é: no que diz respeito ao ensino superior e à pós-graduação, você acha que esses ambientes realizam um ensino de ciências inclusivo? E em seguida pode falar o que pode melhorar. Infelizmente, sem sombra de dúvida, né, as instituições de ensino superior não estão preparadas para realizar a inclusão, e por isso a inclusão não acontece. Eu posso afirmar, né, eu não estou achando, eu estou afirmando que realmente não acontece a inclusão. Porque eu acompanho os meus alunos que saem da educação básica e que têm acesso ao ensino superior e vejo a grande dificuldade que eles enfrentam. E muitos deles acabam desistindo. Para começar, são pouquíssimos os alunos que têm o privilégio de conseguir vencer a educação básica e ter acesso ao ensino superior. Porque as dificuldades são tão grandes na educação básica que eles se sentem excluídos. Por mais que o professor ele se empenhe, ele se esforce, se não houver essas políticas públicas sérias que valorizem realmente esse aluno com necessidade especial, a gente não vai conseguir fazer a inclusão na educação básica e não vai chegar no ensino superior. Mas ainda assim existem alguns resistentes. E esses resistentes que chegam até o ensino superior, eles enfrentam muitas dificuldades. Eu quero mencionar aqui 2 exemplos que eu vivenciei com 2 alunos muito queridos que eu tive na educação básica e que chegaram até a universidade, e nesse caso, a nossa instituição, a Universidade Federal do Pará. Um aluno chegou até a Universidade Federal com curso de pedagogia. Os 2 alunos, nesse caso, que eu estou exemplificando, são alunos surdos. Chegando na universidade, ele não teve o suporte de um intérprete. Para quem já trabalhou com aluno surdo, sabe que se não tiver um intérprete, ele não consegue absorver minimamente aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula. Porque a maioria dos professores, eu digo 99% dos professores do Brasil, não sabem nada de Libras, que é a língua dos surdos, que é uma língua diferente da nossa. Eles têm uma forma de conjugar os verbos muito diferente da gente. Então, eles precisam do intérprete para dar esse suporte. Então, esse aluno no curso de pedagogia, por várias vezes chegou a desistir, e por várias vezes chegou a se arrepender e voltava para o curso, e pela força de vontade dele, conseguiu finalizar. Mas não foi fácil. E a outra aluna é aí do campus Belém, ela passou no curso de odontologia, é a primeira que eu conheço no Brasil, aluna surda, que chegou a ter esse privilégio. O nome dela é Natália, ela é muito conhecida na UFPA. A Natália foi minha aluna de projetos na escola de iniciação científica, no período em que eu fui professora dela de biologia, e ela sempre se envolveu em tudo. A família faz uma diferença muito grande nesse caso. A família da Natália deu um suporte muito bom para ela, fez um tratamento muito sério com o fonoaudiólogo, e ela consegue oralizar algumas palavras. E ela consegue fazer leitura labial. Então, ela é uma aluna diferenciada da maioria dos surdos. E ainda assim, mesmo sendo a Natália, a gente sempre chama Super Natália, que é surda, mas é a surda mais esperta que eu já conheci na minha vida. Natália chegou no curso de odontologia e desistiu, e eu não sabia. Quem me repassou o histórico dela, de dificuldades, foi o professor Schubert, que eu agradeço muito pelo carinho que ele tem com os alunos com necessidades especiais. E o professor Schubert foi aluno dela na odontologia e entrou em contato comigo para saber o que tinha acontecido com a Natália, que a Natália havia desistido do curso, muitas reprovações. Então, eu fui conversar com ele como é a metodologia que nós trabalhávamos na época na educação básica com ela, que ela precisava de um suporte. Além das aulas, ela precisava de um momento que a gente chamava de reforço, aquela coisa antiga, para eles, infelizmente, é necessário, que é uma sala de apoio com intérpretes que possam estudar juntamente com eles. E o professor Schubert se virou na UFPA, conseguiu montar todo esse apoio, e a Natália retornou para o curso.
E eu acredito que ela já está concluindo o curso. Vai ser, eu acredito, né? Não tenho certeza, mas eu acho que é a primeira aluna surda de odontologia que vai conseguir concluir um curso nessa instituição, nessas instituições, né, públicas que a gente conhece. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas eu mencionei esses exemplos para vocês verem a dificuldade que é, porque as universidades não estão preparadas, os professores não estão preparados, nós não estamos preparados para receber esses alunos nas universidades. Só para uma dúvida que me surgiu agora com esses teus dois relatos, eu sei que nem todo professor universitário passa por um curso de pedagogia nem licenciatura, né? Que às vezes no próprio mestrado e doutorado permite que a gente dê aula. Mas existe algum curso desse de preparo de professores de licenciatura ou pedagogia que tenha essa disciplina de Libras? Ou não existe? Aos cursos, você se refere aos professores que não passaram por uma licenciatura, é isso? Não, a minha curiosidade é se tem em algum curso de licenciatura, porque as pós-graduações que eu conheço que também preparam alguns professores, eu nunca ouvi falar de algum preparo nessa parte de Libras. Perfeito, já existe sim um curso na UEPA de língua portuguesa com habilitação em Libras. Isso é uma evolução muito grande para a gente na educação, né, de inclusão do país. Já existe. E esse curso, para a gente, já é um passo muito grande na inclusão. Já é um passo muito grande que foi dado, porque haviam disciplinas soltas nas universidades, né, nos cursos de licenciatura, que não tinham conexão com a realidade. E hoje, esses profissionais já saem muito mais habilitados desses cursos para lidar com esse contexto da inclusão, sem sombra de dúvida. Muito bem colocado, professora. E, infelizmente, é uma realidade, né, que ela vai sempre de cima para baixo, né, e acaba que o aluno que é o maior prejudicado. Muitas vezes o professor tem que fazer o dobro, que seria o seu trabalho, para poder tentar ajudar, né, fazer o que seria Exatamente. Deveria ser o normal. Bom, chegando no final aqui, a nossa última pergunta: o que podemos esperar do ensino inclusivo de ciências no Brasil futuramente? Qual ou quais conselhos você deixa para os futuros educadores que irão lidar com o processo de inclusão na sala de aula? Bom, o futuro da inclusão, a gente precisa de mudanças no Ministério da Educação que possam elaborar essas políticas com mais seriedade, que possam, de fato, considerar a inclusão como uma prioridade. Eu digo isso porque, vez a outra, é criar para esses alunos, esses estudantes. Mas quando chega na prática, na sala de aula, nós não temos esse direito garantido para o nosso aluno. Na escola que eu trabalhei, no município de Garapé-Miri, uma escola estadual de ensino médio, acho que foi a única escola que eu já passei na minha caminhada de professora, de docente, a única escola que deu suporte para aluno com necessidades especiais. Nessa escola, nós tínhamos intérprete em sala de aula. Mas foi o governo que proporcionou isso para a escola? Não. Não foi o governo estadual, que é a obrigação do governo estadual, já que é uma escola estadual. Foram os professores, juntamente com o diretor, que fizeram uma discussão tamanha, que chegou até a Secretaria de Educação do município, e o prefeito ele foi meio que forçado a nos dar esse suporte. Então, os intérpretes foram enviados do quadro funcional da prefeitura. A única escola no Pará que eu sei que tem esse suporte até hoje é essa escola em Garapé-Miri. Então, lá os professores já têm uma prática um pouco melhor, maior em relação aos alunos com necessidades especiais, no caso dos surdos. E aí também vários outros alunos com necessidades especiais acabam procurando essa escola porque sabem que lá tem um suporte maior. Mas, se não houver essa política nacional que venha daqui de cima, que venha quebrando essas barreiras, que venha fazendo adaptações para esses nossos alunos, trabalhando com formação dos professores, fazendo com que as escolas tenham condições metodológicas de atender esses alunos e trazendo vários outros elementos que nós precisamos, não haverá mudança real se nós não tivermos essas mudanças lá em cima. E essas mudanças, elas só vão ser sentidas a partir do momento
que isso começar a acontecer. Precisamos de políticas públicas sérias, tá? Para que hajam essas mudanças. E o que eu diria para os meus pares, né? Que conselhos eu deixaria aqui dos colegas que estão iniciando agora a sua jornada profissional, a sua jornada na docência, que é uma jornada muito dura, muito difícil. Porém, eu sempre digo que me compensa muito ver o meu aluno formado, ver o meu aluno aí inserido na sociedade. O que eu diria para esses meus colegas que estão ingressando agora? Lutem pela inclusão. Lutem, porque não é fácil. A inclusão, ela chega até os ombros do professor como um fardo exclusivo do professor, e a gente não pode aceitar isso. Porque o professor, sozinho, ele não vai conseguir fazer com que o aluno seja incluído, com que a inclusão ocorra de fato. O que nós podemos fazer? Vamos recorrer aos conselhos, vamos brigar, vamos lutar, vamos trazer esse tema em debate, vamos discutir formas pelas quais a escola pode melhor se preparar para receber esse aluno. Então, os nossos conselhos escolares, institucionais, no caso das universidades, são uma arma muito poderosa que a gente não sabe usar. E temos que recorrer aos conselhos para garantir o direito que o nosso aluno tem. Então, os alunos eles têm o direito garantido, né, em lei. Eles têm o direito de estudar, de aprender. Então, eles precisam que esses direitos sejam garantidos. E, para isso, nós, professores, temos que lutar, né? Porque, se não fizermos isso, nós que temos uma instrução, que estamos aí em meio à comunidade escolar, né, à frente desse trabalho, se não fizermos nada, se nos mantivermos aqui na zona de conforto, fingindo que estou ensinando, fingindo que o aluno está aprendendo, a inclusão não vai acontecer. A gente precisa garantir esse direito para o nosso aluno. Foi ótima a sua fala e nós vemos o quanto que é um processo, né? Quanto que existe essa pressão sobre personalidades políticas, exerce um efeito e que sirva de exemplo, né, para toda a sociedade, que vire algo comum, né? Não seja casos específicos e pontuais. Exatamente, exatamente. É necessário esse diálogo, é necessário o tempo todo essas cobranças, porque a jornada do professor é muito exaustiva. Vocês são biomédicos, a maioria dos alunos da BAIP são alunos da saúde, mas que em algum momento vão entrar em contato com a docência. E vocês verão que a jornada ela é muito pesada, ela é uma jornada muito difícil, muito dura do professor. E com isso, muitos professores acabam empurrando, né, fazendo de conta que estão trabalhando a inclusão. Isso é um dos fatores que faz com que a inclusão não ocorra. A ausência do professor na busca pelos direitos garantidos desses alunos. Então, nós precisamos quebrar essa barreira e ir em busca disso através dos nossos conselhos escolares. Então, nós agradecemos, né? Foi ótima a conversa, infelizmente o tempo não permite que seja mais. Nós agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Obrigada, professora, pela sua presença. Eu agradeço também pelo convite. O conhecimento é o maior recurso e, com ele, o desenvolvimento científico e tecnológico, que leva uma nação a se inserir com sucesso no mundo contemporâneo e possibilita o desenvolvimento sustentável. Neste sentido, na sociedade atual, o ensino de ciências é fundamental para a população não só ter a capacidade de desfrutar os conhecimentos científicos e tecnológicos, mas despertar vocações, a fim de criar estes conhecimentos. O ensino de ciências é imprescindível para a plena realização do ser humano e sua integração no âmbito social. Na escola brasileira, o ensino de ciências tem sido tradicionalmente livresco, descontextualizado e com ausência dos recursos tecnológicos, levando o aluno a decorar sem compreender os conceitos e a aplicabilidade do que é estudado, e criando um distanciamento entre o ensino básico e o ensino superior. Neste sentido, para falar sobre o futuro do ensino das ciências no Brasil e a influência da tecnologia neste meio, convidamos o professor doutor Inocêncio Goraieb. Boa tarde a todos. Diante da crise gerada pela pandemia do Covid-19, ficou claro para vários setores da sociedade a importância do ensino de ciências no Brasil
e o que virá. E hoje estamos aqui com o professor doutor Inocêncio Boraielli. Agradecemos a presença do professor. Ele possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Universidade Federal do Pará, com especialização em Sistemática Zoológica pelo Programa Nacional de Zoologia e especialização em Direito Gerencial pelo Governo do Estado do Pará. Ele possui também mestrado em Entomologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e doutorado em Entomologia pelo mesmo instituto, com pós-doutorado em Sistemática Zoológica na Flórida e, atualmente, é pesquisador, colaborador voluntário aposentado da Zoologia pelo Museu Paraense Emílio Guild, e também pesquisador orientador do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários da UFPA, Bahia. Boa tarde, professor. A gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui. E, assim, fique à vontade, assim, se o senhor quiser fazer algum comentário antes que a gente comece a entrevista. Boa tarde a todos. Espero que a entrevista vocês façam bom uso, tanto na disciplina que vocês estão fazendo, como na difusão dessas coisas. Tá? Ok? Obrigado pelo convite. Obrigada. E vamos lá. O ensino das ciências, ela já passou por algumas visões diferentes de como deveria ser abordada, sendo uma visão de que a ciência ajudasse a resolver problemas do dia a dia, né? E a outra de que ela deveria ser ensinada com o intuito de formar cientistas, aquele cientista do futuro, aquele cientista que amava ser cientista. E quanto a isso, o que o senhor vê acontecendo hoje e como acha que será no futuro? Qual a opinião sobre as duas visões? Em outras palavras, nós podemos dizer, um termo muito usado, é a ciência aplicada e a ciência pura, né? Também tem essas visões. Quando se fala em ciência aplicada, são pessoas que buscam trabalhar com um assunto ou um tema científico que vá servir diretamente e imediatamente para a sociedade em geral, para resolver alguns problemas sociais, para melhorar a vida e etc. Já a ciência pura, ela não busca essa aplicabilidade imediata. Ela tenciona construir as bases do conhecimento, aprofundar as bases do conhecimento e também avançar o conhecimento. Então, os temas não precisam ser imediatamente aplicados. E esta ciência pura, ela é a base para a ciência aplicada. Isso nunca vai acabar. Nós sempre vamos ter as duas coisas acontecendo e pessoas mais interessadas em trabalhar em ciência aplicada e ciência pura, e não há também uma fronteira muito definida entre isso. E também há uma grande preocupação no Ministério da Ciência e Tecnologia em popularizar a ciência. Isso tem sido, inclusive, colocado, já colocaram até no título do Ministério. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e tinha comunicação também, né? Certo. Então, essa questão da popularização, apesar de ser muito forte, ela não acrescenta no currículo dos pesquisadores. As pós-graduações, as avaliações de currículo não pontuam quando você se dedica à popularização da ciência, né? Tá certo. Agora, é difícil a gente definir para as pessoas o que é que elas devem fazer, porque, às vezes, a própria pessoa já vem dentro de si uma vontade direcionada que vai mais para o lado da ciência aplicada ou da ciência pura. Essa questão, vocês perguntam como vê acontecendo? É mais ou menos o que eu comentei. E
e de qualquer forma, né, elas nunca vão deixar de ser assim, o futuro vai continuar sendo assim. Claro, com muito mais tecnologia, né? Vários assuntos vão sendo muito aprofundados, porque é interessante a gente até depois falar sobre o que é a ciência, o que é ciência. Né? Certo. Isso mesmo, cada um vai encontrando o seu lado, né? Aquilo que mais Agora, vocês perguntam sobre a questão também sobre a questão da formação. Qual é o direcionamento da educação? Ela vai mais para cá ou para lá? Na realidade, existe a formação de cientistas, mas é preciso formar, a educação tem que formar pensadores, tem que ensinar as pessoas a pensar, a questionar, fazer. Isso. Então, são questionadores, e aí vem o avanço. Aí sim ele está sendo preparado para ser um cientista. E geralmente o ensino ele continua muito nos manuais, muito no currículo, não tem muitas áreas livres de liberdade. Às vezes, um aluno que é chato pergunta, discute, aprofunda, o professor até reprime. Então, essa questão de dar liberdade e aguçar o pensamento e o questionamento é fundamental na formação de um cientista. Com certeza. Tá certo, professor. Obrigada. Então, nessa nossa segunda pergunta, um dos vários entraves que existem na educação científica hoje em dia é o distanciamento da educação nas escolas com o que é discutido no meio acadêmico. Como o senhor mesmo pontuou, né? Muitas vezes o aluno ele é reprimido quando ele está desenvolvendo esse senso investigativo. Então, como o senhor acha que essa distância poderia ser encurtada? Como os modelos e as melhorias discutidas na academia poderiam ser aplicadas de forma prática na educação básica? Aqui nós temos que falar de diversos tipos de profissionais. Então, nós temos profissionais que eles são cientistas, profissionais que são educadores, então, profissionais difusores. E a questão aí que se coloca é o seguinte: o papel é a obrigação do cientista, não é tentar levar o conhecimento para melhorar o ensino básico. Não é papel dele. E essas são duas coisas tão profundas e tão amplas que a pessoa ela não dá para ela fazer as duas coisas o tempo todo. Ela pode. Eu sou um pesquisador que faço um esforço danado para transmitir o conhecimento para leigos e para o ensino, mas não é meu papel. Então, a maioria não faz as duas coisas, porque precisa de profissionais nessa interface entre a ciência, a academia e o ensino. E esses profissionais, eles têm o papel de entender o conteúdo científico, trabalhar o conteúdo científico em outra linguagem que seja acessível ao ensino básico, aos ensinos antes de entrar na carreira de cientista, né? Então, esse é um trabalho que está sendo feito muito pouco, formar profissionais nessa área. E esses profissionais, nessa interface, é quem podem e que devem fazer esse papel de aproximar o conhecimento científico, o conhecimento da academia, do ensino. Certo. Então, isso é fundamental e isso é uma lacuna. Está faltando isso. Até hoje eu vou dar um exemplo. Tem jovens aqui na Amazônia que estão no começo do ensino, no ensino básico, que as professoras
fazem uma figura de um desenho em branco e preto e diz para eles colorir. Aí os jovens vão e pintam lá, mas aí um caboclinho lá pintou o rio marrom, amarelado. Uhum. Aí a professora dá um puxão de orelha nele e diz, não, isso, quando tu já viste rio marrom, não sei o quê. E ela esquece que a maioria dos rios da Amazônia, todos os que são da bacia amazônica e que nascem nos Andes, eles são marrons, porque o rio dele é marrom. Ele só viu o rio marrom. Então, como é que ele vai desenhar um rio azul? Isso. A professora não sabe um conhecimento básico e nunca teve oportunidade de saber de que existem 3 tipos de águas, de classificação das águas dos rios na Amazônia. Rios de águas brancas, rios de águas brancas ou marrons, rios de águas cristalinas, transparentes, e rios de águas pretas. Isso sim devia ser passado para os professores para que o ensino pudesse incorporar a classificação liminológica geral dos rios da Amazônia. Esse é um exemplo da falta. Então, falta também ensinar os professores sobre o conteúdo científico que deve prioritariamente ser repassado para o ensino básico. Porque tem muita coisa produzida pela academia e pela ciência que nem está disponível para os professores. E também nem é usado, está guardado. Então, esse é um problema dessa questão. Então, os difusores são pessoas importantíssimas. É outro profissional que vai preparar o conteúdo científico e difundir através de revistas, filmes, mídia, de conversas, de livros, né? Cartilhas, na internet. Hoje nós temos a ferramenta da internet para fazer isso, né? E práticas, né? E é necessário sair um pouco dos manuais, né? E seguindo esse gancho aí da internet que o senhor falou, com relação à tecnologia, o que ela influencia no ensino das ciências? O que o senhor acha que tem de pró e de contra aí? A internet, ela reflete muito o conteúdo e informação das pessoas em geral. Então, a internet ela tem muito lixo, tem muita coisa errada sendo dita e sendo repassada, né? Então, você tem que fazer um filtro e tem que saber os caminhos para procurar as coisas na internet, porque também boa parte mais profunda está lá na internet. Precisa ensinar professores e alunos a fazer pesquisas na internet, a buscar o conhecimento filtrando. Isso, nesse sentido, ela é uma ferramenta que, de uns anos para cá, avançou muito e é muito útil, né? Tem que ter orientação para o uso da internet. Outra questão aí, então, ela foi fundamental porque ela ampliou a forma das pessoas se contactarem e diminui as distâncias entre as pessoas. Ela amplia o intercâmbio, tanto científico como intercâmbio pessoal de qualquer parte do mundo. Você viaja para outros países e tem intercâmbio com outras pessoas em qualquer lugar do mundo. Isso aí é um grande avanço. Vocês lembram que, quando você estuda um pouco de ciência ou da história da ciência, você vê artigos científicos, descobertas científicas, que ocorreram quase que concomitantemente e foram duplicadas. Então, depois, o motivo é que os pesquisadores eles se comunicavam por cartas e eles não tinham acesso imediato ao que era produzido. Então, ele acabava pesquisando aquilo que o outro já estava pesquisando. Hoje em dia, isso é muito mais difícil, porque já existe um intercâmbio automático e imediato entre as pessoas. Real, né? Existe essa conversa entre os pesquisadores. Então, a internet é um grande avanço da humanidade. Isso Ótimo, professor. Como o nosso tempo já está acabando, vamos para a última pergunta,
que é, na verdade, qual conselho o senhor deixa para as pessoas que estão pensando em seguir a carreira científica? O que elas devem esperar? A dedicação tem que ser permanente. Esses são meios loucos, as pessoas que entram nesse caminho. Há uma comparação na sociedade que, quando você compara quem está na carreira científica e quem não está, você vai ver que tem um número maior de casamentos entre os cientistas. Existe um número maior de separações também do que o que ocorre na sociedade. Existe um maior número de loucos, mas também existe um maior número de pessoas extremamente inteligentes e especializadas, né? Essa questão, o tempo, a vida de uma pessoa que se dedica à ciência, a vida é muito curta, o tempo dele é curto, né? Um pensador, ele pensa de tantas coisas, ele tem vontade de fazer tantas coisas, a cabeça dele é uma máquina tão intensa que não dá para ele fazer nem 5% do que ele pensa. Eu, inclusive, aconselho que as pessoas deveriam ter uma caixa de ideias. Você pega as suas ideias, anota em uma frase, põe no papelzinho e joga numa caixa. Quando você se aposentar, você pode passar o resto da vida escrevendo sobre aquelas suas ideias, mesmo que você não pesquise. Então, a cabeça você aprende a pensar, aprende a questionar, então sua cabeça explode de ideias. Mas é preciso definir um foco. Então, isso é um conselho. Ele tem que se especializar em alguma coisa, numa linha de pesquisa. Tem que procurar sempre buscar o desconhecido. Não vá repetir. Procure o desconhecido. Você tem que aceitar desafios. Ninguém está estudando isso no Brasil, mas eu vou atrás e vou estudar. Tem que tomar uns tragos de vez em quando, tem que sair do normal de vez em quando, tem que vagabundar um pouco para que você tenha uma atividade paralela. É bom você ter uma atividade paralela para não ficar muito doido, para ter um equilíbrio, porque você é um ser que é diferente da sociedade. O seu comportamento é diferente, né? Ninguém vai ficar rico com a ciência. Pode ser. Você pode fazer uma descoberta lá de uma substância que vão comprar, e essa substância é caríssima no mundo, você vai ganhar a sua patente durante 20 anos e ficar rico para o resto da vida, né? Mas a riqueza não está no dinheiro do pesquisador. Ele é rico de conhecimento, ele tem uma satisfação na descoberta, que é a maior riqueza do coração dele, e na descoberta e no avanço do conhecimento. Essa é meus comentários. Obrigada, professor. Lindas suas palavras, viu? Foi maravilhoso, de verdade. A gente quer agradecer mais uma vez a sua participação e a gente espera que o senhor continue sempre com essa alegria, com esse entusiasmo com a ciência, como professor, porque o senhor passa isso para a gente, isso que eu queria dizer, que o senhor passa esse entusiasmo de ser cientista, sim, e eu acho que essa missão o senhor consegue passar com uma certa naturalidade, uma certa leveza, e com amor também, né? Que é importante quando você faz o que você gosta. Muito obrigado. Professor. Muito obrigado. O senhor mostrou que existe essa relação entre a loucura e o amor, né? Para os pesquisadores. Muito bom. Muito obrigado. Em vista de tudo o que foi abordado, fica claro que ensinar ciências no Brasil não é tarefa fácil. Na prática, ainda vivenciamos a separação entre o ensino fundamental, médio e superior, onde cada segmento possui objetivos específicos, mas minimamente articulados entre si. Aliado a esse fator, ocorre uma falta de interação entre conteúdos específicos de cada área do conhecimento. E é partindo desse pressuposto que devemos pensar o papel do ensino das ciências no contexto de modificações necessárias na educação. Tais modificações são necessárias, pois grande parte da população, apesar de viver em um mundo modelado pela ciência e a tecnologia,
permanece à margem do acesso a este conhecimento científico, que até hoje, apesar das mudanças nos últimos anos, continua a ser propriedade de uma elite. O que irá distinguir os pobres dos ricos, sejam pessoas ou países, não é somente a posse de bens, mas o fato de a grande maioria deles estar excluso da criação e dos benefícios do saber científico. Hoje, é indiscutível a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento econômico e social do país, fazendo-se necessário um ensino de ciências de qualidade, formação de profissionais qualificados, universidades e instituições de pesquisa consolidadas e a busca de soluções para os graves problemas sociais e a desigualdade. Assim, fica escancarada a urgência em provocar mudanças nas escolas e universidades e na maneira como o ensino das ciências tem sido tratado. Faz-se necessária a revitalização das instituições de ensino, envolvendo profissionais e alunos, tornando-os centro de disseminação do conhecimento científico e tecnológico, ancorados nos valores da cidadania, solidariedade, participação, inclusão e bem-estar social. Portanto, ninguém discorda quando falamos que não há desenvolvimento econômico e social sem educação. O futuro econômico e social do país depende diretamente de como nossos governantes investem no âmbito educacional agora e nos próximos anos. Embora os investimentos em educação tenham variado nos últimos 50 anos, é possível dizer, de modo geral, que houve melhoria significativa nas condições educacionais do Brasil ao longo do tempo. Mas, de alguns anos atrás até o presente momento, a falta de investimentos e cortes financeiros na educação tem nos mostrado um futuro incerto e temeroso para o ensino de ciências no Brasil. Mas o que vem aí no futuro do ensino de ciências? Apesar das incertezas, ainda nos resta a esperança de um futuro promissor nesse âmbito, quando pensamos no desenvolvimento de uma política de educação científica visando contribuir para que crianças e jovens desenvolvam as competências, habilidades, atitudes e valores que lhes permitam aprender e continuar aprendendo, compreender, questionar, interagir, tomar decisões e transformar o mundo em que vivem, promovendo valores sociais e culturais de uma sociedade solidária, pacífica, participativa e democrática. Somente por meio de ações propositivas fortes, como a interação entre a escola e a comunidade, a diversificação das metodologias de ensino e valorização dos profissionais e do trabalho coletivo das instituições, será possível fazer frente à dramática situação nacional e evitar um atraso ainda maior. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato,
fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador. A iluminação do homem, tão carente e sofredor.